Humberto de Campos, o saudoso acadêmico da Academia Brasileira de Letras, nasceu em 25 de outubro de 1886, em Miritiba, Maranhão, hoje chamada Humberto de Campos. Era um garoto com grandes possibilidades de escrever, um leitor assíduo, que queria vir para o Rio de Janeiro para poder complementar os seus estudos. Veio para o Rio de Janeiro. E ele, um espírito de grandes cabedais, que já havia vivido antes e, por certo, em possibilidades que lhe permitiram trazer um grande cabedal literário, ele tornou-se político. Às vezes as pessoas me perguntam, a política tem jeito? Tem. Quando os nossos políticos se aproximarem de Bezerra de Menezes, que foi político, de Humberto de Campos, que foi político, quando nossos políticos forem homens de bem. Mas Humberto de Campos também foi escritor, jornalista. Tinha as mais variadas possibilidades. Ele foi cognominado o príncipe dos prosadores brasileiros, porque ele conseguia, através de contos, de crônicas, de prosas, falar ao coração das pessoas. Foram mais de 40 livros. O mais célebre, Poeira. E ele hoje, do espaço, vem nos deixando essas poeiras estelares do Evangelho de Jesus. Mas Humberto de Campos também tinha uma verve sarcástica, porque gostava de apontar o dedo para as mazelas sociais, as mazelas das pessoas. Usou um pseudônimo, o Conselheiro 20. Notem, Irmão X, 1X, ele em vida teve um outro pseudônimo, o Conselheiro 20. Que ele usava para falar das mazelas sociais, para atacar pessoas, porque através de uma ironia, às vezes, se atingia determinadas personalidades. Não que ele estivesse errado, mas que nós não precisamos nem do sarcasmo, nem da ironia. Ele teve contato com a obra mediúnica, em Francisco Cândido Xavier. A primeira obra, O Parnaso de Além Túmulo, que veio a lume em 1932. E enquanto Menotti Del Picchia olhava para aquilo e dizia, mas isso é um pastiche. Isso vem tudo da cabeça desse menino de Pedro Leopoldo. Humberto de Campos olhou, leu versos de Castro Alves, de Casimiro Cunha, de Casimiro de Abreu, de Antero de Quental e outros tantos, e tão simplesmente respondeu, eu não posso dizer que sim, nem posso dizer que não. Eu apenas digo que esse menino de Pedro Leopoldo consegue reproduzir Antero de Quental, Castro Alves, Casimiro Cunha. Agora, explicar o mecanismo, eu não consigo. Adoeceu. Teve um processo de infecção urinária muito grave, que foi espalhando-se pelo corpo, já não conseguia sair de dentro de casa, escrever mais. Começou a ficar cego. Já quase não conseguia enxergar mais. E é curioso, porque quando foi o escritor laureado, estava vencendo no mundo. Quando era aplaudido da tribuna da Academia Brasileira de Letras, estava vencendo no mundo. Na doença, ele aprendeu a vencer o mundo. Porque em 5 de dezembro de 1934, ele desencarna e alcança uma mansão no plano espiritual, como ele fala numa de suas crônicas, no primeiro livro, Crônicas de Além Túmulo. 3 meses depois, ele se aproxima de Francisco Cândido Xavier, o menino de Pedro Leopoldo. Gente, Chico nasceu em 1910. Se Humberto de Campos morreu em 1934, o Chico tinha 24 anos, da idade do Vitor Hugo menino, um pouquinho mais velho. E diz para Chico, era tudo verdade. Você escrevia os poetas e eu estou aqui hoje para eu escrever por você. Dos 40 livros que ele já havia escrito enquanto encarnado, ele escreve outros 12 por Chico Xavier. A começar por Crônicas de Além Túmulo. E depois, o mais vendido, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O terceiro, Novas Mensagens. O quarto, Boa Nova. E eu paro por aqui, não vou citar os outros, porque senão eu preciso aí de 2 horas de live. E em Boa Nova, ele faz uma introdução.
E na introdução do livro Boa Nova, falando de Jesus, ele deixa duas frases, que são duas pérolas. Quem quiser pode ir lá depois e ler. A primeira frase é: eu no mundo aprendi a escrever para agradar as pessoas. Porque todo escritor tem que agradar o seu público. Se a gente não agradar, nós não vendemos. As pessoas não nos reconhecem. Vencer no mundo. Mas de onde eu me encontro no plano espiritual, eu tenho aprendido que não se escreve para agradar, se escreve o que é correto. E o correto está nas páginas do Evangelho de Jesus, o Salvador das nossas vidas. Talvez eu tenha perdido muito tempo buscando o canto de ouro das coisas mundanas. Essa sereia que com a voz suave vem engalanar os nossos ouvidos, mas hoje eu quero escrever sobre Jesus e escreve 30 crônicas que não foram trazidas pelos evangelistas, falando de Pedro, falando de João, falando de Joana de Cusa, falando de Maria de Nazaré. E ele nos traz uma outra frase. Já não vou dizer eu creio, agora eu vou dizer eu sei. Muitas vezes estamos no mundo para vencer no mundo. A religião para nós é apenas eu creio, mas nós cremos quando estou com saúde. Nós cremos quando não me falta dinheiro. Basta desencarnar alguém com Covid, a minha crença já não é tão robusta mais. Basta faltar o alimento ou o emprego, a minha crença já não é tão robusta mais. E o que nos ensina Humberto de Campos? Vencer o mundo é deixar de dizer eu creio, para dizer eu sei. Porque eu te encontro, Jesus, na desencarnação de um ente querido, porque eles estão na verdadeira casa. Porque eu te encontro, Jesus, na miséria econômica, porque ela está me fazendo ressignificar os passos. É uma ponte para dias melhores. Porque eu te encontro, Jesus, nas dores que são cinzéis para esculpir o meu espírito. Esse Humberto de Campos, que nos trouxe Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E de Humberto de Campos a Jesus, ao apóstolo João, reproduzindo em 16, capítulo 33. Eu vos digo essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo teremos aflições. Teremos muitas aflições, como nos diz o benfeitor Camilo, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem está com Jesus é capaz de vencer o mundo, é capaz de transformar pedregulhos nas mais belas florações. Então eu agradeço a cada um de vocês e deixo a seguinte mensagem: vamos com fé. Vamos andar na certeza, nessa certeza de que Jesus é o vencedor do mundo e nós podemos igualmente sê-lo. E da forma como começamos, evocando o cancioneiro paulista João Cabete, nós terminamos. Vem, Jesus, divino amigo. Vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, este chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e nos ensinar a vencer o mundo. Muito obrigado, um grande beijo e até a próxima.